Olá, meus queridos, tudo bem com todos vocês? Eu quero desejar uma noite de paz, uma noite de bênção para você e toda a sua família debaixo da cobertura do Eterno Deus. Esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Siriato Oliveira, e seu amigo. E esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, para você que queira acessar o nosso canal para assistir os nossos vídeos lá no YouTube, é só digitar pastor Davi Siriato Oliveira. E certamente você terá em primeira mão os nossos vídeos. Meus queridos, nós fazemos exposição bíblica e eu quero pedir você para não deixar de nos assistir lá no YouTube, tá bom? Assista que os vídeos, os conteúdos serão muito relevantes para você. Nós queremos fazer uma exposição bíblica e essa exposição bíblica está baseada em um texto bíblico. E o que foi que me levou a eu trazer essa exposição? Foi por conta de uma pergunta que paira na cabeça de muitas pessoas. E essa pergunta também ela pairava na cabeça de um personagem da Bíblia que nós iremos mostrar aqui nesse texto, onde essa exposição está baseada nessa noite. A pergunta é, por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque havia inimizade entre eles. Vamos lá para o texto. Quando houve a divisão das 12 tribos de Israel, Deus havia dado uma ordem para Salomão, Deus havia dado uma ordem para Davi, né, anteriormente, e deu também a mesma ordem para Salomão para guardar os estatutos da palavra de Deus e para cumprir. E eles fizeram isso. Então, a mesma instrução, a mesma ordem, a mesma recomendação veio para Roboão também, que sucedeu Salomão, que era seu pai, que era o filho de Davi. Então, vamos lá, meus queridos. Salomão, ele não se atentou, o Roboão, ele não se atentou para guardar a palavra de Deus e para cumprir a sua palavra. E ele também não se atentou para as instruções dos conselheiros de Israel, os anciãos de Israel, aqueles anciãos experientes que aconselharam Davi, posteriormente aconselharam Salomão e posteriormente aconselharam o Roboão, que era o herdeiro do trono, filho de Salomão. Então vamos lá. Ele não se atentou para isso, nem para cumprir a lei de Deus e nem para a instrução dos anciãos. Então se enveredou por outro caminho e Deus não se agradou daquilo e mandou o profeta para falar com ele. Falou assim, e quando o profeta chegou, junto de Roboão, rasgou o seu manto e falou assim como eu estou rasgando esse manto, Deus está rasgando a nação de Israel. E Deus pegou e ele deu 2 tribos da nação de Israel, que era Benjamim e Judá, e deu a Roboão, o herdeiro ali do trono, filho de Salomão. Ficou aos cuidados ali de Roboão. E as 10 tribos, ele entregou aos cuidados de Jeroboão, filho de Nebate. É claro que Roboão ele era tanto desobediente, desobedeceu a palavra de Deus, não se atentou para o conselho dos anciãos de Israel. Mas o Jeroboão era pior do que o Roboão ainda, o filho de Nebate. Então, muitas pessoas conhecem a história dele, quem conhece a história bíblica conhece, então sabe que o procedimento de Jeroboão foi um dos piores, né? Mas Roboão também, enfim, não quis se atentar para a palavra e nem para o conselho dos anciãos de Israel. Então foi rasgada a nação de Israel no meio, e essas 2 tribos que eram a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, ficou sendo chamada o Reino do Sul. E quem faz parte do Reino do Sul é chamado de judeus. Então nem todos os israelitas na Bíblia, eles são chamados de judeus. Eles são israelitas, 12 tribos são israelitas, mas não são chamados de judeus, só Benjamim e Judá. Então vamos lá. E as 10 tribos que ficaram no Reino do Norte, então, são chamados de samaritanos. Então, o histórico dos reis que vieram também depois de Roboão, então, o histórico de Roboão não era muito bom, não.
Mas os outros reis que vieram depois dele, Josafá, o rei Asa, então é um histórico bom, um histórico de obediência. Então eles botaram ordem no Reino do Sul, as pessoas adorarem ao único Deus, para guardar e cumprir os mandamentos do Senhor, mas aqueles que estavam no Reino do Norte, ali aos cuidados de Jeroboão, e depois os outros reis que vieram depois de Jeroboão, que foi Manassés, uma perdição só. Então o que acontece? Eles tinham o costume de adorar aos outros deuses, né, das outras nações. Por quê? Algumas pessoas das outras nações, eles viram essa facilidade, verdade, de essa convivência com aqueles que estavam no reino do norte, que eram os samaritanos. Falar, esse pessoal aqui não liga muito não para a lei lá do Deus deles, então a gente pode vir para cá, para a gente morar aqui, para trazer também os nossos costumes, também os nossos deuses para a gente adorar aqui, fazer sacrifício. Eles não ligam muito. Mas lá para o reino do sul, onde estavam os reis de Judá, né? Aqueles que, tanto Roboão quanto aqueles outros reis que vieram depois de Roboão, então, aí o pessoal falou, aqui é mais complicado, aqui é mais estreita a situação, aqui eles levam mais a sério a lei de Moisés, né? Então, vamos lá. Então, foi aumentando aquela mistura de nações com outros costumes, diferente do costume de Israel, né? Então vieram trazendo os costumes de adorar outros deuses e tal, e foi se misturando. Os filhos, os israelitas que estavam no Reino do Sul foram casando com as filhas, né? As mulheres de outras nações, e foi aquela mistura, tudo, até que se misturaram em aquela mistificação só. Então, o que acontece? Aqueles que estavam no Reino do Sul, que eram chamados de judeus, que nem todos os israelitas são judeus, né? Então a gente vê por aí. Então, o que acontece? Eles atentavam para a lei de Deus. E ali era mais organizado. Falou, opa, aqui não. Aí eles iam para... Então, quem tinha outros costumes, eles procuravam ir para Samaria. Então, foi aquela bagunça terrível. Então, esses do Reino do Sul não consideravam. Eles não consideravam. Não obstante, eles sendo patrícios de nação, irmãos de sangue. Só que eles não consideravam porque eles iam, aqueles que estavam no Reino do Sul, com outros olhos, os samaritanos com outros olhos. Era tudo israelita, mas os judeus iam os samaritanos com outros olhos, por causa dessa mistificação, essa mistura terrível de costumes diferentes, né? Então, isso aí. Então, cresceu esta rixa, né? Essa inimizade, essa quebra de aliança. Então, eles não se comunicavam, eles não se falavam. E foi até os dias de Jesus. Aí, quando chegou o dia de Jesus, Jesus, que era judeu, foi lá em Samaria, conversou com a mulher, salvou a vida daquela mulher, salvou muitos samaritanos e quebrou esse paradigma. Quebrou esse paradigma, esse protocolo. Jesus quebrou isso tudo. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Mas aí está a explicação. O porquê dessa inimizade. Ah, e tem mais. E o rei da Síria, ele pelejou contra o reino do norte, né, que era Samaria. Ele conseguiu se prevalecer nessa batalha contra Samaria. Aí sabe o que ele fez? Como Samaria ficou aos seus cuidados, né, debaixo da sua servidão, ele trazia os piores malfeitores que haviam na época, prisioneiros de guerra, né? E os homens sanguinários, assassinos, malfeitores terríveis, assassinos da pior qualidade, ele trazia para morar, para residir em Samaria. E aí ficou pior um pouquinho a situação dos samaritanos, né? Então, por isso que havia essa inimizade. Os judeus do sul,
eles não viam os israelitas, samaritanos, com bons olhos por causa disso daí. Então, na minha concepção, essa divisão começou por conta dos judeus, né? Claro, eles tinham o motivo deles. Não se misturarem, porque lá era diferente a história. Lá era mistura só. Então, eles não queriam se misturar com o samaritano. Então, esse é o motivo deles não se falarem. Tá certo? E Jesus quebra tudo isso porque ele não faz acepção de pessoas, salva o samaritano, salva o judeu, salva o gentil. Jesus salva todo mundo, né? Porque os próprios samaritanos disseram, ó, verdadeiramente, isso aí é o Salvador do mundo. Então não é só Salvador de judeu ou Salvador de samaritano, é o Salvador de todos, que o receberem como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então é isso aí, meus queridos, está explicado. Não. E se você gostou, deixa o seu comentário, que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.